estamos chegando quase ao final, né? Fiquei sozinho aqui, o companheiro me deixou, Cabral, né? Não, mas ele não desencarnou, não, porque vocês podem achar, né, que ele falou que não está bem. Eu acho que ele tomou umas hoje, domingo, perto do Natal, aquela coisa toda, né? Mas enfim, ele tem direito, coitado, né? 90 anos prestando serviços à casa, né? Fez 110 esses dias. Não é fácil. Nós vamos fazer um apanhadinho aqui, porque finalmente hoje nós terminamos o item fatalidade, tá bom? Depois acho que de uns 8, 9 meses, trabalhando só esse tema, nessas questões do Livro dos Espíritos, relacionadas, né, com a fatalidade, hoje nós vamos fazer um apanhado geral. Nós sabemos que dá-se o nome de fatalidade a tudo aquilo que causa sofrimento ao longo da nossa vida, e são eventos sobre os quais nós não temos nenhum poder de mudança. Então, aqueles que nos visitam ao longo da vida, que olhando a gente não consegue, né, identificar uma causa nessa existência, que de repente chegam, causam transtornos muito grandes, causam sofrimentos muito grandes, e os espíritos nos contam que tudo isso nada mais é do que produto dos nossos planejamentos reencarnatórios, que acontecem a partir de nossas necessidades evolutivas. Então, ao longo de nossa história como espíritos, desde que somos criados, simples, ignorantes, numa condição elementar, nós vamos ao longo de sucessivas encarnações em diferentes mundos habitados, nós vamos construindo isso que podemos chamar de nossa personalidade espiritual, e no exercício pleno de nossa liberdade, quando eu falo o exercício pleno de nossa liberdade afetiva e intelectual, e ainda limitados pelas naturais imposições, né, do mundo, das contingências do mundo em que estamos habitando, nós vamos fazendo escolhas. Essas escolhas nem sempre são felizes, às vezes nós nos comprometemos o nosso próximo, lesamos o outro, somos livres para escolher inclusive, né, o caráter de nossos afetos, ou o caráter do investimento que vamos fazer nos nossos afetos. Então, é evidente que na nossa condição evolutiva, todos nós sentimos raiva, ódio, inveja, ciúme, ambição, apego, sentimento de posse, etc. e tal. Porém, nós também aprendemos a experimentar outros afetos que são bonitos, interessantes, éticos, né? A compaixão, a generosidade, o amor, o perdão, o trabalho, a indulgência, a beleza, o bem, a justiça, a misericórdia. E nós somos livres para escolher em quais desses repertórios de afetos nós vamos investir mais. Então tem gente que odeia e investe. Eu conheço uma pessoa que ela diz para mim que ela é alimentada pelo ódio que ela sente, por uma meia dúzia. E ele ainda uma vez disse assim: se eu soubesse que ia morrer em 3 meses, eu assassinaria todos os meus inimigos. Olha. Então é alguém que investe no ódio, quer dizer, no ressentimento, né? E outros, nossa, eu não queria sentir isso me faz mal, é feio, né? Esse ódio todo, tal. Deixa eu tentar ver como que é viver sem tanto ódio, né? Deixa eu experimentar um outro tipo de afeto, de sentimento. Então, na verdade, nós que estamos aqui no mundo, né, no planeta Terra, nenhum de nós é santo. Nós somos todos espíritos caracterizados pelo conflito entre o desejo de melhoria, o desejo de luz, o desejo de libertação, né, da própria consciência, e ainda uma série de imperativos que são condicionamentos nossos ao longo de múltiplas reencarnações, e que nós temos que ir trabalhando aos pouquinhos para suplantar por sentimentos bons e positivos. Esse é o processo evolutivo, é assim que se dá esse processo, né? E nós não podemos esperar muita regalia, não, né? Eu me lembro de uma passagem do Chico. Uma vez um pessoal lá em Uberaba procurou o Chico, que estava sentindo muita dificuldade
porque não conseguia apoio para tarefas assistenciais, né? Então, Chico, olha, a gente quer construir uma creche, o outro quer edificar um hospital, o outro quer servir uma sopa, etc., mas muito pouca gente ajuda, né? Onde a gente vai buscar ajuda é difícil ter. E aí o Chico falou, olha, nós devemos contar sempre com os amigos, mas entender que a tarefa do bem é semelhante à edificação de uma escada. Se a gente for numa obra, a gente vai ver que a escada é uma das partes mais complicadas da obra, né? É aquela que os operários se machucam mais, é difícil, o engenheiro tem que fazer o cálculo mais, né, diferenciado e etc. Para o pedreiro dá um pouco mais de trabalho, porque tem que ser tudo perfeitinho, né? Colocar os pisos e etc., as pedras. E ele fala, nossa evolução é assim, a gente se machuca. E aí ele disse assim, nós temos que contar com os amigos, mas porém, nós temos que contar sempre com o não, o Chico falou. E mais que isso, nós precisamos aprender a apanhar. Olha aqui que o Chico falou, levar porrada mesmo, apanhar. Ele falou, a gente pede para um e leva um beliscão, o Chico falou. No outro, a gente leva um tapa, 2 tapas, 5 tapas, aí ele cansa de bater e resolve ajudar a gente. Então, para cada ajuda, a gente antes leva uns 5, 8 tapas. Mas é importante que a gente leve até para a gente não ser tão arrogante, não achar que a gente está podendo, entendeu? Então a gente treina a humildade levando pancada da vida, né? Eu lembro muito da história de Vicente de Paulo, né? Vicente de Paulo, que todo mundo erroneamente chama de Vicente de Paula, não é Vicente de Paula, é Vicente de Paulo, porque é a cidade onde ele nasceu, próxima de Paris, né? Existe um santo que é de Paula, mas não é Vicente, é Francisco de Paula, porque Paula é uma cidade da Calábria, ela existe também, e é outro santo, e é outro padre que virou santo, mas São Vicente de Paulo viveu numa época muito atribulada da Europa, né? Ele viveu logo depois da Revolução Francesa, a Europa estava em pé de guerra, muitos conflitos, e o que é mais interessante, Vicente de Paulo viveu num período de predomínio de uma campanha antirreligiosa, laica. Então, pela primeira vez, o pensamento racional, filosófico, tentava dominar a Europa. Então, havia um grande preconceito contra religiosos. E Vicente de Paulo era um homem tímido. Ele fundou uma ordem, que foi a Ordem dos Lazaristas, que existe até hoje, e calcada, todo o fundamento teológico da obra dele, era a prática da caridade, o serviço aos pobres, aos órfãos, aos desamparados, hospitais, etc. e tal. E ele não era bom de discurso, Vicente de Paulo não falava bem, mas ele se tornou santo e foi um homem de grande projeção, né? Foi canonizado pela igreja, e ele, curiosamente, atraía chefes de Estado e gente importante da Europa inteira que ia se confessar com ele. E aí uma vez um nobre perguntou qual era o segredo, né, do seu sucesso como religioso e etc. E aí ele dizia assim, num mundo em que todo mundo fala demais, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a escutar. Então ele se caracterizou como sendo um religioso que não sabia fazer sermão, mas ele sabia escutar. E vinha gente da Europa inteira, porque tinha uma paciência infinita para ouvir, numa época que não existia terapia ainda, né? Então ele ouvia as pessoas, tinha uma capacidade infinita de ouvir, aquela paciência. E Vicente de Paulo uma vez bateu na casa de um barão, ele já tinha batido lá outras vezes, era uma noite chuvosa, ele bateu na porta do castelo, e o barão atendeu e ele disse assim, eu vim pedir uma ajuda para os meus órfãos. E o barão estava meio com a avó atrás do toco aquele dia, com o ovo virado, e deu um soco na cara dele, que lançou ele 5 metros longe, era um homem muito forte, e fechou a porta na cara dele. E aí ele levantou, bateu assim, né, a sujeira, foi lá e bateu de novo na porta.
Aí saiu o barão de novo. Mas eu já não te falei? Eu já te dei um soco. E você é cara de pau, você bate de novo. Ele falou, pois é. O Senhor deu para mim o que eu mereço. Agora dá para os meus órfãos. Né? Então assim, tudo bem, eu apanho numa boa. Mas eu estou querendo ajudar os outros, né? Estou pedindo para os outros. E com isso, ele acabou construindo um monte de coisa boa no mundo inteiro, né? A Ordem dos Vicentinos, na Igreja Católica, que ajuda milhares de pessoas no planeta inteiro. Vicente de Paulo, então, foi esse exemplo daquele que aprendeu a apanhar. Nós levamos pancada da vida todo dia. Todo dia. Às vezes a gente apanha no trânsito, às vezes a gente apanha no ambiente de trabalho. Quem trabalha com vendas apanha do sujeito, apanha sim, vocês estão entendendo, né? Sim ou não? Sentido metafórico, né? Tudo bem ou não? Né? A gente apanha. O sujeito que precisa vender tem que engolir um monte de sapo, né? Às vezes o sujeito empregado tem que apanhar, né? E é interessante porque o ser humano ele age por reflexo, né? Então, quem pode mais, manda mais, bate mais. Então, o dono bate no superintendente, que bate no gerente, que bate no empregado, que não tem quem bater, chega em casa, bate na mulher, que bate no filho, o filho bate no caçula, o caçula chuta o cachorro revolta, sai na calçada, muda a canelinha, morde a canela da velhinha, que vai pegar o ônibus, dá uma guarda-chuvada no motorista. E esse processo de agressão em cadeia, ele é muito comum, ele acontece mesmo, natural. Se fala muito hoje em dia em relação, por exemplo, a esses trotes na universidade. O sujeito apanha o ano inteiro com a esperança de o ano que vem descontar no bicho. Olha que interessante, né? O bicho. Inclusive tem essa expressão bicho, porque eles são tratados como bichos mesmo, como animais, né? O trote, por exemplo, vem da expressão do adestramento de cavalos. O cavalo ele tem a cavalgada, a marcha, o trote e a cavalgada. São 3 ritmos. Para ele chegar na cavalgada, ele precisa passar pelo trote. Então, o que é o trote? O trote é a passagem da vida antes da universidade para ganhar experiência, para virar veterano, etc. Então, vem daí a palavra trote. Você está adestrando um animal. Na encarnação, a gente também passa por isso. A gente nasce, todo mundo cuida da gente, e quando a gente ficar velho, nem que for um asilo, alguém vai cuidar da gente. Mas na fase adulta, a gente precisa trotar. O que é trotar? Fazer essa caminhada da marcha mais lentinha para outra, né, que a gente já adquiriu experiência, e aí nós vamos sofrendo trote o tempo todo. Nós vamos apanhando da vida, né? E é assim mesmo, né? A gente apanha de manhã, apanha à tarde, apanha à noite. O importante é a gente entender que nós devemos ser as estações terminais da violência. Então chegou na gente, a gente dá um jeito de trabalhar aquilo, e é a nossa contribuição para o mundo, né? A violência para em nós, e a gente tenta, na medida do possível, nem sempre a gente consegue, às vezes a gente explode, aquela coisa toda, mas a gente conseguindo ser a estação terminal da violência, da agressividade, do mau humor, né, da falta de senso de humor, tem coisa mais desagradável do que gente que realmente se leva a sério, né? Tem gente que se leva a sério, gente que se acha importante, tal, aquela coisa toda, né? A gente tem que ter um certo senso de humor, né? Para que esse senso de humor? Para a vida ficar um pouco mais leve. Então nós temos diante da nossa existência várias experiências, algumas que a gente controla e algumas que a gente não controla. Durante o correr da nossa trajetória existencial, nós não temos exatamente noção de quanto tempo isso vai durar. Tem gente que tem um planejamento reencarnatório para viver alguns meses só, né? São espíritos que precisam daqueles meses no mundo físico. Em geral, esses espíritos, eles têm logo reencarnações rápidas em seguida.
que são, os espíritos dizem que são reencarnações muito breves, que servem como um mecanismo de adaptação para uma reencarnação que vem logo em seguida, logo depois. Alguns desencarnam na infância, alguns desencarnam na vida adulta, alguns desencarnam depois de 100 anos, não tem como a gente saber, porque isso está dentro do nosso planejamento reencarnatório que nós não temos acesso. A natureza da nossa morte, nós também não temos acesso. Alguns planejaram uma morte violenta, num acidente, etc. e tal. Outros planejam uma morte súbita, mas a partir de uma patologia, um infarto, um aneurisma, etc. Outros num acidente de trabalho, outros numa doença que às vezes se perpetua por 20, 30 anos, prende uma pessoa na cama. Outros por uma doença que tem muita dor, outros por uma doença limitadora, mas que não tenha tanta dor. De qualquer maneira, cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, e esse planejamento reencarnatório, eventualmente, ele pode ser abreviado, ou, eventualmente, prolongado, de acordo com o que nós fazemos aqui na Terra, porque a gente vem para a Terra, reencarna, e como a gente esquece o que planejou, embora a gente guarde intuitivamente no nosso centro de memória espiritual todo este planejamento, tanto que quando a gente tem aquela intuição de que tem algo errado, é bom a gente seguir. Quando a gente está, fazendo uma escolha, uma opção, e fala assim, nossa, tem algo que parece que me diz assim, que não é por aí, siga a sua intuição. Principalmente quando essas intuições vêm em momentos de prece, de recolhimento, porque a prece, ela existe para que a gente aquiete a nossa mente e facilite para os bons espíritos, para os espíritos benfeitores de regiões sublimes, os espíritos nobres que nos auxiliam, a gente aquieta e eles têm uma maior facilidade de adentrar os nossos pensamentos com sugestões, que são inspirações luminosas, divinas, que vêm nos ajudar na consecução do nosso planejamento reencarnatório. Se depois da prece, daquilo que a gente pediu, a gente tem intuição que não é esse o caminho, em geral, a gente deve seguir a nossa intuição. Por quê? Porque a gente traz intuitivamente uma noção, de para onde a gente tem que caminhar ou não. A gente não pode ser teimoso. E às vezes é interessante, tem gente que faz birra, teima, A pessoa põe na cabeça que ela quer seguir naquele lugar. Ela vai, não dá certo, ela vai, não dá certo, ela vai, não dá certo. Aí ela lê uma página lá do Evangelho e fala assim, esse caminho que você está indo não é bem esse. Ela fala, não gosto mais do Evangelho. Ela vai lá para o I Ching. Aí ela abre o I Ching e fala assim, não é esse. Aí ela conversa com a vizinha, aquela senhora bondosa, meio médium, assim. O que a senhora acha? Eu acho que você não deve. Mas ela vai, e vai se estrepando toda hora, porque tudo, e não adianta. É o caso de gente desafinada que quer ser cantor. Não, porque eu quero, não vai ser. O espírito já veio com uma formação biológica que não tem a aptidão para a música, ele não pode ir para aquele lugar, não é, para ele, naquela encarnação, não é. Por quê? Não sei. Gente, a hora de se desencarnar, chegando lá, já faz o seguinte, a primeira coisa que você fala, por que eu nasci desafinado? Já é a primeira pergunta que você faz, eles vão te orientar, por isso, que você era muito afinado, mas era um tenor, cantava muito alto, incomodou durante 20 anos a vizinhança, 3 senhoras se suicidaram, você pediu para vir desafinado nessa, não era para ser, não é? Então assim, então a nossa vida é sempre essa equação, esse jogo entre o nosso planejamento reencarnatório, aquilo que a gente, e vamos entender o planejamento reencarnatório como um esqueleto de um corpo, Se tirarem o nosso esqueleto, o esqueleto que faz a gente ficar de pé, que dá a estrutura física nossa, é o esqueleto. Os órgãos, os tecidos são complementares a esse
Esqueleto. Então, o nosso planejamento reencarnatório é o esqueleto. Tudo o mais são construções que nós fazemos ao longo da nossa encarnação. E nessas construções nós podemos ir naturalmente eliminando determinados débitos do passado, que às vezes nem estavam no nosso planejamento, mas a gente já aproveita e através do exercício do bem, do estudo, do trabalho, né, a gente consegue já eliminar algumas coisas, mas pode também se comprometer mais. Então muitas vezes a gente acaba contraindo nessa encarnação débitos que a gente não precisaria. Sabe aquela coisa que, aquelas canoas furadas que a gente se mete e fala assim, eu não precisava estar passando por isso, eu não sei onde eu estava com a cabeça para arrumar sarna para me coçar, né? Por exemplo, é muito comum no campo dos afetos, né? Casamentos, etc. Tem muito casamento que é realmente resgate, né? Você se casa com o seu inimigo do passado, né? Vem lá, e em geral ele vem lindo. O desgraçado vem com aquela franja assim, ó. Cheiroso, gostoso. E aí você casa. Aí você descobre o inferno. Tem casos assim? Tem. Às vezes você dá conta de viver com essa desgraça até a desencarnação. Às vezes você não dá conta, né? Sei lá, passa aí alguns meses, alguns anos, e fala, não dou conta. Na outra eu tento de novo, agora eu não quero. Às vezes você dá conta por um tempo. Então, por exemplo, planejamento era ficar casado 50 anos, você aguentou 30, já eliminou 30, tá bom, na outra você só fica 20. Vai resgatando. Mas tem muitas uniões que acontecem entre espíritos de verdade que não precisariam estar juntos e sequer se conheciam. Às vezes era para você encontrar uma outra pessoa, ficar sozinho, enfim. Só que aí, eu vou usar um verbo bacana aqui, aí você cisma. Vocês já ouviram essa coisa? Cisma. Aí você cisma. E aí, aquilo que era para você estar fazendo outra coisa, ou com outra pessoa sozinho, aí aquele compromisso que não existia na sua história espiritual, você começa a construir a partir daquele encontro que aconteceu ali e que de verdade não tinha nada a ver. São casos às vezes de pessoas que de verdade, depois de um certo tempo, um olha para o outro e fala, engraçado, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, né? Assim, não. Porque quando você olha e fala assim, odeia, tem um afeto forte, porque o ódio é forte, mas quando você olha e fala assim, que engraçado, como assim? Que ser estranho esse? Porque de verdade não era para ser assim. Você acabou arrumando sarna para se coçar. Assim também, não só no campo dos afetos, mas no campo da profissão, às vezes da vida social, do trabalho, né? Mesmo da religião, né? Mesmo da religião, em todas as nossas experiências. Então nós precisamos, o nosso desafio é aguçar a nossa sensibilidade, nossa intuição, para perceber quais são realmente as nossas tarefas no mundo. Ou seja, para que nós reencarnamos fundamentalmente. Há aqueles compromissos fundamentais, há compromissos que não são tão fundamentais, há aqueles que podem realmente ficar, né, pelas próximas existências, aí a gente se arrastando, não tem problema, né? Mas há aqueles assim, é muito comum, às vezes a gente conversa com pessoas, e elas dizem assim, olha, o meu compromisso era com esse filho, vamos imaginar, a pessoa sente, tem alguma coisa, né, que dá a ela certeza de que o compromisso da encarnação dela era com aquele filho. Tem um outro, por exemplo, que é um compromisso com uma obra, né? Eu me lembro lá em Uberaba, Dona Aparecida, nós tivemos com ela aqui, inclusive nesta casa, umas 2 vezes, Dona Aparecida Conceição Ferreira, fundadora do Hospital do Fogo Selvagem, né, do pênfico foliáceo. Ela era
né, enfermeira, técnica de enfermagem da Santa Casa de Uberaba. Lá existia uma enfermaria lotada com 20 pacientes com portadores do pênfico, e eles não tinham como tratar desses doentes, e colocaram na rua. E ela falou: olha, na rua eles não vão ficar. E ela levou os 20 doentes para a casa dela. E aí o marido disse: mas como assim? Ele falou: não, vocês podem sair, os meus doentes vão entrar. E ela praticamente, assim, naquele momento o casamento, a família ficaram muito comprometidos mesmo. Ela abandonou tudo. A partir daí veio o Saulo Gomes, o grande repórter da época da Rede Tupi, fez uma baita campanha, começou a construção com o auxílio do Chico, né? E ela era uma mulher negra, pobre, tinha um problema na visão, não estrabismo, etc. Tinha um problema na perna, então ela mancava, etc. E várias vezes foi presa sob acusação, né, de ser criminosa, de roubar, de ser ladrona. Confundiram ela, passou no xadrez. O Chico do lado dela, né, ajudando. Eu trouxe ela aqui umas 2, 3 vezes, aqui em Ribeirão e aqui no centro. Eu ia muito ao Uberaba, a gente tinha muito contato. E a Dona Aparecida construiu lá, chegou a ter 300, 400 penfigosos, né, portadores do pênfigo, é uma doença terrível. E ela falou: não, o meu compromisso é esse. Depois de um tempo, o Chico revelou que a Aparecida, ela revelou isso para a gente, para as pessoas que a visitavam, que eram mais próximas, que ela era a encarnação de Catarina de Médici, rainha da França, né? O Chico falou: a Cida é a Catarina de Médici, que foi casada com o rei Francisco I da França. Ela era florentina, da família dos Médici, os maiores banqueiros da Renascença. Ela era uma mulher muito poderosa, estrategista, católica, fanática, e que na famosa noite de São Bartolomeu, ela queimou 5.000 protestantes, numa única noite. São os huguenotes. E esses doentes que estão lá no Hospital do Fogo Selvagem, são parte daqueles que são movidos pelo ódio a Catarina de Médici. Então, ela pediu uma reencarnação que não tivesse fisicamente nada a ver com ela no passado, disfarçada fisicamente, num corpo totalmente diferente daquele, e veio cuidar daqueles que ela pôs fogo, e que não conseguiram se livrar dos sintomas, das queimaduras, etc. O perispírito trouxe aquelas marcas todas, e ela veio cuidar deles, e cuidou com o maior amor. Ela tinha um amor, um carinho, um afeto, uma coisa. Então, a família ficou lá para trás, ela veio cuidar da tarefa, essa era a tarefa dela. E é engraçado que a gente falava disso com ela: Aparecida, esse negócio da Catarina, ela fazia assim: o Chico que fala, eu não sei nada. E sabe por quê? Porque isso de verdade não era importante para ela, porque está cheio de gente que adora saber o que foi na encarnação passada, porque todo mundo que descobre o que foi na encarnação passada foi conde, barão, marquês. E aí uma amiga uma vez em Uberaba falou: Chico, por que os espíritas, quando descobrem a reencarnação passada, né, são sempre nobres, príncipes, reis, rainhas, marqueses, condes? E aí o Chico falou: sabe, minha filha, é porque é verdade. Todos nós espíritas que estamos aí cuidando de creche, dando sopa, etc., fomos realmente nobres, reis, condes, barões, etc. Porque aqueles que foram nossos escravos e servos, já há alguns séculos habitam mundos muito superiores e felizes. Então, realmente, o fato da gente ainda estar aqui, matando um leão por dia, é a prova que a gente realmente teve muitas facilidades e desperdiçou. Mas até que a nossa vida está boa. É bom a gente não se queixar, porque senão vem bomba feia. Então, a hora que você está com aquele siso doente, fala: obrigado, Senhor. Aquela unha encravada, a gratidão do meu espírito.
já dei pancada em tanto pé, agora é só uma unha encravada, né? Os espíritos nos orientam a fazer desse jeito. Nós vamos passar para as nossas vibrações. É a nossa noite anterior à noite do Natal, e o Chico sempre dizia que a noite do Natal é muito especial, porque é a única noite do ano em que o Espírito de Jesus, em pessoa, visita a atmosfera da Terra. Então, se nós estivermos sintonizados com o bem, com a luz, o planeta ele é envolvido por uma luz diferente na noite de Natal, que é essa noite em que o Cristo realmente se desloca espacialmente das regiões divinas em que ele habita e controla o nosso planeta e vem iluminar a Terra com sua aura que domina toda a face do planeta Terra. Imaginem que, em geral, a nossa aura, o nosso campo energético, em média, nós assim, normais, tem de 2 a 2,5 centímetros. A aura do Cristo envolve todo o planeta Terra. Então ela tem milhares e milhares e milhares de quilômetros. É um espírito que, quando nós surgimos, ele já era um espírito puro e perfeito. Então nós vamos sintonizar com Cristo, com o Natal, e vamos pedir a sua proteção, o seu amparo. Boa noite. Boa noite. Feliz Natal. Você está obrigado. O que você quer aqui? Quer? Flor.